pessoal, a gente está começando mais um Gloricast. Eu sou a Lu Alone e eu tenho o prazer de apresentar esse podcast do Glorify para você. E hoje a gente vai receber um casal, gente, que tem impactado o Brasil e a vida de muitos jovens. Eles são pastores da Onda Dura, uma igreja que realmente tem impactado não somente o Brasil, mas o mundo todo. Eu tenho o prazer de receber Lipão e Lari. Gente, que privilégio ter vocês aqui no Gloricast. Bom demais, eu tô muito feliz de estar aqui, que o Glorify é algo que já ganhou nosso coração e poder participar desse projeto para nós é muito, muito legal, a gente se sente muito honrado. Demais, é um privilégio, uma alegria e acho que o nosso bate-papo vai ser bem legal, temos bastante coisa para compartilhar. Amém, que legal. Pastor Lipão, pra gente é uma honra, né? E até começar esse Gloricast aqui falando Pastor Lipão, porque eu sei que a sua história, a de vocês, né? Não era muito essa ideia, né? A gente até assim, tem aquela frase, né? Filho de crente, crentinho é. Mas no caso, filho de crente, crentinho não era, né? Aí a frase que eu tenho é filho de pastor, pastor não quer ser. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou filho de pastor, meu pai era pastor presbiteriano, nasci num contexto cristão evangélico, no contexto presbiteriano, onde o pastor ele é transferido constantemente. Tive uma infância maravilhosa, meus pais são maravilhosos, mas eu tinha muito problema com a igreja, porque de alguma forma eu enxergava que ela roubava de mim o meu pai, via muitas injustiças no ministério em relação ao meu pai, em vários sentidos, emocionais, financeiros, materiais, agenda, tempo e assim por diante. Então, na minha adolescência, isso tudo não me caiu bem, até porque eu não tinha uma vida com Deus, então era só filho de crente. E apesar de ser assíduo nas reuniões da igreja, não tinha ainda tido uma experiência real de salvação, de regeneração, enfim. E a minha adolescência, por conta disso, foi bem conturbada. Eu realmente botei o pé na jaca, fiz tudo aquilo que eu podia fazer de errado, mas graças a Deus, de uma forma bem assombrosa, literalmente, no fim da minha adolescência, Cristo me alcançou e a prova do milagre, sem sombra de dúvida, o fruto do milagre é eu ter decidido me entregar para o ministério, porque era algo que marcava a minha vida muito negativamente em relação ao meu pai e assim por diante. Então, quando eu conheci a Cristo, me entreguei a Ele e logo a paixão pelo evangelismo, a paixão pelo pastoreio, a paixão pelas pessoas, enfim, tomou meu coração e isso evidenciou de fato um novo nascimento, uma nova perspectiva, uma nova mentalidade e que me fez, enfim, me entregar para o ministério e aí então nasceu a Onda Dura dentro desse contexto de resgate, de salvação e também de entrega pela causa do reino. Ou seja, o primeiro fruto, a primeira vida que veio com tudo isso foi a sua mesmo, É verdade. né? Uau, que lindo isso. Hilari, você também é filha de pastores, não é isso? Não, eu não sou filha de pastores, eu sou neta de pastores. Os meus pais... Mas assim, a gente sempre foi nascidos na igreja, todo mundo muito envolvido, eu desde criança dando aula para as crianças. Mas eu digo que a minha história com Jesus, na verdade, ela começa a partir de uma consciência que foi em 2011, porque até então eu digo que eu era domesticada da igreja, eu sabia o que deveria ser feito, eu fazia, né, porque eu não queria escandalizar meus pais, as pessoas, então cumpria todas as regras, vivia tudo que tinha que viver dentro da igreja, até que o Senhor chacoalhou a minha vida para uma tomada de decisão com relação ao relacionamento com Ele, a minha vida entregue a Ele, que foi... Nós casamos em 2008, então até lá... 2007. Gente, é o homem que Pronto. sabe a data. Não é 2007. É 2007. Não é. Não, é 6/12/2008. Poxa, agora eu pensei, não, pronto, agora vai dar briga. No meio do Gloricast. No meio. 2008. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, né, quando nós casamos, um ano antes, eu só ia para a escola,
de van escolar, Topi, que eu não sei como Ou chama seja, você aqui. era bem novinha. Eu era bem novinha, eu tinha 17 anos. Muito, é. Imatura, né? Então era só o que eu fazia. No outro ano nós casamos. Era o meu primeiro ano da faculdade, o primeiro ano que eu tive que trabalhar fora para ajudar sustento de casa. O ano que eu tirei minha carteira. E eu engravidei 5 meses depois de casada. Então, assim, de uma menina, eu virei uma pessoa Você que entrou tinha... no meio de um furacão. Exatamente. Casou Furacão. bem jovem, tava acabando, Exatamente. né, de ter essa mudança de vida. Muita. Você, né, tinha acabado de fazer 18 anos, virar, no caso, Exatamente. adulta. Exatamente. E já virou mãe, já virou... Tudo que tinha para virar, né? E, na verdade, essa confusão de datas é justamente por isso, porque 2007 nasceu a onda. Isso, 2007 nasceu Então, a onda. Era o início do ministério também. O início do ministério e todas essas mudanças que ela estava vivendo, que a gente estava vivendo, foi bem drástico. Exatamente. E aí, nesses 4 primeiros anos do nosso casamento, enfim, né? Foi terrível. Né? Foi muito difícil. Eu pedia por divórcio várias vezes, porque eu não queria mais viver aquilo. A gente não convivia bem, a gente era briga atrás de briga, ele, né, crescendo com o ministério, eu contra a igreja, tendo que lidar com as crianças, com tudo, enfim. Até chegar ao momento, ao fim desses 3 anos e meio, 4 anos de casamento, que foi a gota d'água, assim, a gente já não... Enfim, não existia convivência dentro da mesma casa, que foi a primeira vez que ele falou assim, ó, é o seguinte, você quer ir embora? Pois vá. Porque eu quero viver pra igreja, porque assim, do jeito que tá, a gente não vai nem sobreviver dentro da mesma casa. Então, a primeira vez que ele falou sobre isso pra mim foi muito difícil, né? E aí, o que aconteceu, né? Enfim, a gente começou a conversar e eu tive uma maturidade naquele momento de permanecer, mas ele falou assim, ó, mas com uma condição, você precisa de ajuda profissional. Você não tá bem? E aí eu falei, não, peraí, né? Você me chama de doida, né? Como assim? Eu não tô bem. Tô ótima, a gente só não se dá bem, né? Ele falou, não, você precisa dar nome àquilo que tá errado, aquilo que não tá certo, aquilo que não tá bem. E quem não tá bem não é o nosso casamento. Você não tá bem. E eu pensei, não é possível. Ele falou, então a condição é, eu vou te ajudar, nós vamos procurar ajuda, mas a gente tem que investigar. E aí foi onde eu procurei ajuda psicológica, né, da psicóloga. E aí ela falou, não, realmente, a gente fez um processo de quase 2 anos de terapia. Fui encaminhada para psiquiatra e a psiquiatra, então, diagnosticou com bipolaridade. E aí tudo fez sentido, né? Realmente, o problema da nossa história não estava no meu casamento, não estava na minha maternidade, não estava... Nada disso, né? Tinha um problema e nesse processo em paralelo, Jesus me resgatou, porque, enfim, eu cheguei no ápice de pensar que não existir era a melhor opção, né? Que, pronto. Que meu marido merecia uma esposa melhor, que a igreja merecia alguém melhor, que os meus filhos mereciam uma mãe melhor. Então... nesse processo, quando eu caí em mim, Deus parece que falou assim, não, então agora é hora de você entregar o controle, porque até então ou é você ou é eu, mas tá na hora de você começar a entregar o controle pra mim, deixa eu fazer, eu quero me relacionar com você. E aí foi onde, em 2011, poxa, eu trabalhei na igreja, vivia na igreja, já cuidava de mulheres e eu decidi me batizar. Na frente da igreja toda, eu era a esposa do pastor, a sogra do pastor principal da igreja. E imagina como foi na cabeça das pessoas, né? Da igreja. Então, você imagina, a esposa do pastor, como assim? O que tá pegando, né? E foi a coisa mais sobrenatural que eu já vi na minha vida. Todos os frutos com Jesus veio depois disso. De uma decisão madura por viver Jesus, por uma entrega a Jesus, né? Uma radicalidade, né? Foi Exatamente. uma tomada de decisão Filipão, ante a toda uma história, em perceber que ela era uma ótima religiosa, mas não havia nascido de novo ainda, né? uau. Então a compreensão do evangelho levou ela a ter esse ato público do batismo e que de fato foi bem confrontador para todo mundo, porque isso fez com que muitas pessoas, inclusive, refletissem acerca da sua própria experiência de fé. Foi uma revolução ali, né? Mas vocês chegaram a
sei se confessar seria a palavra certa, mas abrir isso diante da igreja, assim, de forma pública, tipo, o que você tinha vivido. Sim. Para você como pastor, como que foi lidar com isso? Porque para ela era uma experiência de vida, mas para você também era uma. Nossa, um demais. julgamento, às vezes, que vem junto, né, da igreja. Como que foi para você lidar com isso? Muita gente olhava para mim, ovelhas, discípulos, enfim, e meio que não entendiam o porquê que eu tinha casado com a Lari. Então, enfim, julgavam ela e assim por diante. Durante algum tempo, eu olhei para isso com maus olhos, como se, tipo assim, Deus, tô te servindo, tô me dedicando ao teu reino, Quase às um coisas mártir, assim, né? tuas, exatamente. E por que eu tô passando por isso, né? Eu precisava ter uma esposa do meu lado para me apoiar, para me auxiliar, para me corresponder, enfim. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que fazia parte do processo ministerial meu e nosso. Isso. E que, de certa forma, Deus nos expôs a essa situação, porque hoje, né, vamos fazer 14 anos de casado, nós pastoreamos 22 igrejas, milhares de pessoas na igreja local, milhares de famílias, casamentos e etc. Então, a nossa experiência vivida, não teórica, de amor, de renúncia, de perseverança, de perdão, de entregar-se um ao outro, sem sombra de dúvida, forjou em nós um coração pastoral que hoje pode ter empatia pela dor das famílias, pode compreender o processo da vida de cada um. Então, com pouco tempo, eu comecei a perceber que fazia parte da faculdade de Deus, sabe? Fazia parte da formação dele em nós, enquanto ministros do Evangelho, enquanto família pastoral, para que fôssemos forjados e aprovados. Glória a Deus, fomos aprovados, porque, de fato, nosso casamento chegou a Berlinda, mas lá no fim do túnel, por meio da perseverança, da obediência, eu lembro que nessa situação onde a Lari comentou, de que eu falei, ok, você quer ir embora, pode ir, a palavra me confrontou muito, que foi o texto de Efésios, quando Paulo fala que o marido deve amar a esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Então, a palavra me confrontava nesse sentido, do tipo, ok, você ama a tua esposa, disso eu não tenho dúvida, mas o padrão de amor de um marido pela sua esposa é o padrão de Cristo, e Cristo morreu por ela. E você ainda não morreu por ela. Você está vivinho aí. Uau. Então, eu lembro que eu fui muito confrontado nesse sentido, de que eu deveria amar minha esposa radicalmente até o fim dos meus limites. E assim foi, né? Vivemos, enfim, 4 anos muito turbulentos. O ministério, ninguém tinha dúvida acerca do meu caráter, das minhas intenções, não tinha dúvida da minha entrega. Tinham muitas dúvidas a respeito dela, como minha esposa, mas não tinham dúvidas daquilo que Deus estava fazendo em mim, através de mim, assim por diante. Mas, sem sombra de dúvida, muita coisa era, eu diria, travada por conta disso que ainda era mal resolvido. E, pela graça de Deus, enfim, Deus mudou o nosso lamento em riso, né? Mudou, enfim, o nosso choro em alegria de uma forma muito sobrenatural, milagrosa mesmo. E a partir dali, enfim, a história foi completamente outra, né? Aquilo que Jesus fez, na verdade, respingou em todas as áreas, né? Na igreja, então, antes eu tinha a igreja como essa rival, assim, né? Não sei como dizer assim, mas eu olhava para a igreja e eu se sentia ameaçada por ela, porque era ela que... Uma adversária, né? Como se ela fosse roubar, porque eu via a alegria dele em viver a igreja, em crescer e tal, e pensava, poxa, eu queria ele para mim aqui em casa dessa forma. E óbvio, não tinha nem ambiente para isso, né? Então, os dois amadurecendo. Então, com tudo que Jesus fez, eu me envolvo hoje com a igreja de forma que, enfim, a minha vida é 100% para a igreja, né? Meus filhos são envolvidos nisso. A nossa história é entrelaçada com a história da igreja. Então, eu mesma, né, como mulher, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu entendo as coisas, eu
enfim, sou completamente suprida, satisfeita. A minha maternidade, os meus filhos são apaixonados por Jesus. Né? E vivemos a família de uma forma muito legal. Então, assim, a gente percebe que o que Jesus fez em mim, isso escorreu para todos os lados, assim, de uma forma que trouxe vida para tudo aquilo que estava morto, assim, né? E fruto de obediência, né? E eu acredito que a nossa história, ela comprova muito o fato de que vale a pena obedecer a Jesus. Vale a pena obedecer a palavra, mesmo quando você não vê, mas por meio da fé, obedecer aos mandamentos do Senhor, crendo que o Senhor há de nos abençoar, né? Amém. Lari, eu vejo e ouço muito, né? Viajo muito pelo Brasil, então eu ouço muito ao sentar com esposas de pastores. Histórias, às vezes, algumas são muito alegres em servir no ministério, mas outras sofrem muito com o ministério, né? Assim, elas se sentem pressionadas pela igreja. E você teve uma dupla, digamos assim, pressão. Uma pressão que a igreja não sentia que você era a pessoa ideal ou a pessoa pronta para isso. E depois você recebeu um diagnóstico de bipolaridade. Você sentiu um preconceito da igreja quando você revelou sobre esse diagnóstico? Eu escutava muitas coisas nesse processo. Por exemplo, teve um dos nossos pastores na época, chegou pra mim e falou assim: escuta, por que tu não pega as tuas coisas e vai embora? Meu Deus. Eu lembro que aquilo me chocou tanto, porque parece que caiu a realidade, assim, as pessoas não gostam de mim, e eu também não gostava das pessoas, então pra mim tanto faz, né? Ai, gente, que dó. É horrível, né? E eu sempre tinha problemas com isso, assim. Por exemplo, o Lipão tava atendendo, eu chegava e falava: vamos embora, que saco, eu não aguento mais. Tipo assim, atendendo casais, e certo casal olhava pra isso e falava: Meu não, Deus. vai lá atender o seu problema maior. Deixa que o meu eu resolvo, né? Enfim, assim, eu não tinha interesse em parecer nada, porque depois que eu descobri a doença, ou enfim, eu desisti, eu pensei: Deus não vai fazer nada com isso, porque ele já tinha feito, né? Então, essa pressão, existe uma pressão natural, né? Como você falou, que é a pressão de você estar bem, de você suprir a necessidade de todo mundo, de todo mundo ser acolhido por você, essa questão da amizade, né? As esposas de pastor sofrem muito isso. Eu tenho alguns conteúdos sobre amizade, porque isso é realmente algo muito difícil para mim, porque as pessoas querem estar próximas, isso é muito legal, mas cresce essa expectativa que vai ser minha melhor amiga, vai estar sempre comigo, vai me atender todo o tempo. Isso não é o que acontece, não tem como, né? Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os discípulos, Jesus tinha os amigos, né? Então, eu vejo muito isso, não tem como, essa pressão, não tem como atender. Então, eu penso que nesse processo eu precisei separar aquilo que era, de fato, um tratamento que eu precisava fazer. Eu fui medicada por anos, continuei o tratamento com a psicóloga, então eu levei a sério, porque sim, Deus usa a medicina. Por muito tempo eu tentei tirar, porque eu falava: Deus vai me curar, eu decreto, eu declaro, Deus vai curar. E Deus falou: peraí, é meu tempo, né? Da minha forma, não da sua, como você acha que é melhor, né? Existe um processo, você tem que respeitar esse processo. Então, existia a questão do tratamento, mas também existia a questão da pressão natural, que foram duas coisas que eu aprendi a lidar. Eu precisei aprender a lidar. Então, na posição de esposa de pastor, né, de líder na igreja, sempre existiu, eu acho que sempre vai existir, mas até para as mulheres que nos ouvem, né, que são esposas de pastor, nós precisamos saber aquilo que Deus quer suprir naquele lugar. O que Deus quer com você, né? Porque se a gente separa aquilo que Jesus quer daquilo que as pessoas querem, é muito complicado, porque as pessoas, elas vão querer algo que talvez Jesus não espera de você. E aí você não consegue suprir expectativas, você se frustra, você quer abandonar. Então, esse é um ciclo muito comum acontecer, né? Poxa, a esposa do pastor vai estar junto, a gente vai comer junto. Aí você fala: não, vamos comer junto sim, porque eu sou esposa do pastor, veja bem, conte comigo. Tem um pastor que eu não sei, não lembro quem que é, que fala assim: eu prometo que eu vou frustrar vocês. Acho que é o Luciano Subirá, né? Ele fala que sempre na chegada de novos membros, ele fala: ó, gente, eu quero fazer uma promessa pra vocês. Eu vou frustrar vocês, é só uma questão de tempo. Porque é isso mesmo, né? Eu acho
ser bem realista, né? Exatamente, nós somos pessoas que estamos buscando a Jesus, como todos. É óbvio que existe uma graça sobre nós que é de pastorear, de cuidar, e esse é o nosso maior exercício, nosso maior empenho, porém, as expectativas das pessoas não é a mesma de Jesus. E aí a gente precisa conhecer quais são as expectativas de Jesus. E no meu processo, com a doença, existia uma expectativa de Jesus que era eu obedecer, era só. Eu ouvia as pessoas, eu via o olhar das pessoas, mas que era justamente, ó, pega tuas coisas, pega teu rumo, Larissa não serve para liderar, não é o tempo, sai. Existem pessoas melhores, mas o que Jesus esperava de mim é permaneça, obedeça, vai para a reunião, continua. Era isso que o Senhor esperava de mim. Então, pela obediência, o processo teve um fim, né? Porque concluía aquilo que Jesus queria, pelo menos nessa parte do processo. Então, aprender a lidar e separar é muito importante. E acaba que isso é um paradigma, né? Porque, por exemplo, sendo de família pastoral desde sempre, eu percebo que talvez por conta da falta de informação, de visibilidade que os pastores tinham anteriormente, havia uma cultura de performance pastoral para tentar, de alguma forma, dar às pessoas uma ideia de que o pastor e a esposa são super-homens e a super-família. E uma pressão, de fato, exercida pelo pastor, pelo presbitério, pelas pessoas, enfim. E acredito que com o avanço das redes sociais, ficou evidente que pastores são seres humanos, que se equivocam, que cometem erros, falhas. E o que eu acho formidável na história da Lari e que cooperou muito para a cultura da nossa igreja é essa postura não de desleixo com a moralidade, com aquilo que é correto, com aquilo que é certo, mas uma cultura de vulnerabilidade, de você conseguir mostrar para o rebanho de que você é tão pecador quanto eles e como eles nós estamos seguindo o bom pastor que é Jesus, aquele que de fato pastoreia nossas almas. Então, o que foi maravilhoso a partir da história da Lari é que de fato desenvolveu-se uma cultura de vulnerabilidade entre os pastores da nossa igreja, entre as ovelhas, líderes, assim por diante, no sentido de compreenderem que Deus ele não quer transformar quem nós fingimos ser, mas Ele quer transformar quem de fato nós somos. E a única maneira de Ele transformar quem nós somos é sendo quem nós somos, confessando fraquezas, lutas, dificuldades, e encontrando amparo nesse ambiente da igreja para ser curado, para ser restaurado, transformado. Eu acho que isso também te ensinou a amar dessa forma incondicional, né? Como Jesus ama. Porque eu falo que isso refletiu, lógico, na igreja, né? E eu falo que o nosso casamento, né? É tão especial o casamento, porque ele é um reflexo do que Jesus quer, né? O primeiro casamento, gente, citado na história, assim, que não foi a Disney que inventou, não foi nada disso, mas é que Jesus é, né? O noivo e a noiva é a igreja, né? Nós somos a noiva. E eu sempre falo que aceitar Jesus é literalmente como um casamento. Completamente. É você falar assim, Jesus, eu te aceito na alegria, na tristeza, na doença, na dor, na dificuldade. Eu escolho abrir mão de muitas das minhas vontades para ver as suas, porque é a sua vontade. Assim como Ele faz tantas coisas para nos abençoar, de acordo também com desejos, sonhos, vontades que Ele coloca no nosso coração. E eu creio que essa paixão, né, assim, que Deus reacendeu no seu coração pela Lari, também fez com que acendesse uma paixão pela igreja, pela noiva, né? Que deu o fruto da andadura que é hoje uma igreja que impacta tanto. Completamente. O apóstolo Paulo, na verdade, fala isso de maneira muito clara, né? Que a união de Cristo e a igreja ilustra a união do marido e da mulher, e a união do marido e da mulher ilustra a união de Cristo com a igreja. Então, é um intercâmbio de ilustração, né? Cristo e a igreja, marido e mulher. E, de fato, quando eu olho para a nossa história conjugal, pelo que enfrentamos, passamos e vencemos, enfim, como família e casal, eu aprendi a amar de uma forma muito mais excelente as pessoas, a ter mais longanimidade, a ter mais paciência, a acreditar um pouco mais, a ter mais empatia. E isso, sem sombra de dúvida, foi fruto da obediência e meia dor, né? Como diz o Rodolfo Abrantes, na sua música
não lembro até que a casa seja cheia, que ele fala: das minhas feridas saia poder para curar. E, de fato, Deus, ele cura as pessoas, ele cura as ovelhas, cura amigos, enfim, através das nossas dores. O processo de cura, ele é um processo, por vezes, de usar aquilo que nos mata para poder trazer restauração da saúde, da fé das pessoas ao nosso redor. E eu não tenho dúvida de que, como falei anteriormente, o casamento foi a faculdade para o ministério, porque, enfim, eu sabia por ser filho de pastor, mas eu não esperava que viriam tantos desafios ministeriais que exigiriam de mim a mesma paciência, a mesma longanimidade, a mesma solitude, a mesma resiliência que eu vivi dentro da realidade do casamento. Porque depois disso, enfim, o ministério avançou demais e os desafios conjugais, eles se replicaram e se replicam hoje no ministério, né? E descobrir que os processos do Senhor na nossa vida tem a ver muito mais, ou muito mais, não sei dizer, mas tem a ver com outros, tem a ver com algo que é maior que você, né? E é muito interessante pensar isso, porque eu pensava, poxa, esse processo que o Senhor está fazendo é por causa de algo que Ele quer fazer na minha vida, ou na nossa família. E hoje eu percebo que, na verdade, foi canal para acontecer na vida de outras pessoas, e mulheres, e famílias, né? Eu, por exemplo, né, sempre estou contando e falando sobre isso. E hoje eu percebo, parece que tudo faz sentido. E às vezes dá até uma pontinha de falar assim, poxa, que injusto, né? Por que comigo? Por que não podia ser com outra família pastoral, outra pessoa e tal? Mas se a gente olha por outro ângulo, que privilégio, né? Viver os processos do Senhor, porque é dessa forma que hoje eu entrego a minha vida para o reino. É contando aquilo que Deus fez, pregando a palavra dele e com a vida prática de obediência, de renúncia, de permanecer. Então, tem a ver com algo maior do que nós mesmos. Aquilo que Deus isso faz. É muito prático, né? Porque além do ministério, por exemplo, hoje eu e a Lari, nós temos uma escola para família, onde a gente tem uma escola para casais, escola para homens, escola para mulheres, onde nós retratamos muito do que vivemos, obviamente também muita teoria, mas a partir da autoridade daquilo que nós vivemos. Enfim, e milhares de homens, de mulheres têm sido abençoados através dessas dores que nós enfrentamos. Então, acho que até aqui vale a pena um apelo, né, no sentido de persevera, vale a pena obedecer a Deus, vá até o fim, vá até as tuas últimas forças. E o que é impressionante é que quando nós vamos até as nossas últimas forças, a gente percebe que tem um pouco mais ainda para ir um pouco além e continuarmos obedecendo ao Senhor. É verdade. Uma coisa que eu aprendi numa triste experiência, eu tive uma doença que era incurável, né? E uma doença que podia levar à morte. E o Senhor me curou. Mas eu lembro que nesse processo, que foram 2 anos, 2 anos procurando um diagnóstico, onde pensaram que eu tinha leucemia, onde pensaram tantas coisas e não achavam, eu aprendi a ressignificar as minhas perguntas para Deus. Às vezes a gente não tem que perguntar por quê. A gente pode olhar e perguntar, Deus, para quê? Hoje, quando a gente ouve a história de vocês, Deus, para quê? Para que milhares de vidas sejam impactadas, para que famílias possam ter esse testemunho, para que igrejas pudessem nascer. Então, às vezes, no momento, a gente quer só perguntar, Deus, por que eu? Por que isso? Por que comigo? Mas talvez se a gente ressignificar e perguntar, Deus, para quê? O que o Senhor quer com isso? Até porque é aquela coisa, né? História boa de contar é história ruim de viver. Milagre é só quando é impossível. Exatamente. As melhores histórias são as piores de serem vividas, né? Lipão, a história da Lari é muito, realmente, assim, mexe com a gente. Eu mesma não sabia da sua história, Lari. Eu tô, assim, impressionada com essa mudança, né? Porque hoje a gente olha você como essa mulher de Deus, liderando, com um culto de mulheres, à frente, pregando, né? Sim. Uau, como e o que Deus faz através de uma pessoa que aceita e se rende e coloca todas as suas vulnerabilidades, fala assim, Deus... Eu tô desse jeito, mas eu aceito ser usado por Senhor. Eu quero ser transformada pelo Senhor, né? Sim. Mas na sua história também teve uma grande mudança, não é isso? Demais. A gente começou até esse podcast falando, né? Que filho de crentinho... Filho de crente nem sempre é crentinho, né? Como é que foi ser
Você considera que foi um desvio ou você considera que você não conhecia a Deus? Qual que é a sua história antes desse grande encontro? Eu não era convertido. E me corrompi moralmente. Então, vivi uma vida regada a festa, bebida, drogas. Em Joinville, a cidade que a gente mora, desde do início da minha adolescência, eu estudei em 12 escolas, fui expulso de 4 escolas, brigava. Meu Deus, eu Criança nunca conheci boa. alguém que foi expulso de 4 escolas. Briguei muito, enfim, na noite, me envolvi com muita coisa errada na cidade, assim por diante. Então, a minha conversão, inclusive, ela foi um testemunho muito poderoso para a juventude da cidade de Joinville, porque eu era aquele tipo caso perdido, assim, sabe? Que todo mundo olhava e falava, isso daí vai acabar numa clínica de reabilitação, preso, algo do tipo. E foi chocante para muita gente. Tanto é que a partir da minha conversão começou a haver uma maré de salvação a partir do meu testemunho, a partir, enfim, da minha atitude, liderança, influência, assim por diante, que foi levando centenas e milhares de pessoas para Jesus. E a Onda Dura nasceu nesse contexto. Ela nasceu no contexto de eu fui salvo, preciso entender o que aconteceu, porque eu só sei que eu sou diferente, que eu mudei, que a minha perspectiva mudou. Então, no primeiro ano da minha conversão, eu mergulhei na palavra de Deus. No primeiro ano, eu li 8 vezes a Bíblia, comecei a cursar teologia, mergulhar nas escrituras, na vida teológica, no conhecimento de Deus. A partir disso, comecei a testemunhar do evangelho para amigos, colegas da escola. Muita gente começou a ser salva. Aí, então, junto com alguns amigos, entendemos que deveríamos, enfim, criar um ambiente para podermos pregar o evangelho para os nossos amigos e trazer pessoas, enfim, para conhecerem a Cristo. E esse ambiente foi a Onda Dura. E a Onda Dura nasceu como esse movimento de evangelismo, mas foi tomando forma porque, enfim, dezenas, depois centenas, depois milhares de pessoas começaram a estar conosco. A cidade foi extremamente impactada, modificada por conta daquilo que Deus estava fazendo no meio de nós e através de nós. Enfim, Joinville é uma cidade tradicional e, de repente, a igreja nós fazíamos 5, 6 cultos num dia só, das 10 da manhã até 1h da madrugada. Virou o point da cidade, né? Milhares de pessoas passavam por lá, 4.000 pessoas, enfim, num sábado. Uma cidade que não tinha uma cultura de igrejas grandes, como, por exemplo, Belo Horizonte tem. Isso gerou na cidade muito estranhamento. Inclusive, tivemos muitos problemas com isso, porque muita gente foi salva. Enfim, dessas 3.000 e tantas pessoas que estavam lá, 90% se converteram no contexto da Onda, e isso gerou, por exemplo, um estranhamento de movimentos sociais que militavam e militam contra perspectivas cristãs, morais. Atraiu também um olhar negativo de outras igrejas, porque aquilo que a gente estava fazendo gerava muito transtorno e barulho. Seita, né? Inventavam todo tipo de coisa. Acusações. Nesse tempo, por exemplo, eu sofri vários processos de perturbação pública, porque, de fato, a cidade não estava acostumada com aquilo que estava acontecendo. Era um barulho estranho para eles, né? Demais. Crescer Por exemplo, dói, né, gente? nesse ápice de salvação que a gente viveu, que hoje eu olho para trás e percebo que foi um avivamento, todas as casas noturnas de Joinville fecharam. Todas. Uau, definitivamente foi um avivamento, gente. Foi um avivamento muito poderoso. Isso foi em qual ano? 2011, 2012. Foi muito próximo ali do que aconteceu também comigo, né? Foi naquele tempo. Aí nós fomos ameaçados também de morte, assim, foi bem tenso. Foi muito, assim, muito. A Onda Dura parecia pichada, com várias frases. A galera saía do culto, ia pro ponto de ônibus para ir embora, passavam tacando tomate, ovo. Foi, assim, uma coisa que mexeu e é interessante, né? Porque quanto mais a igreja ela é perseguida, mais ela se fortalece. Foi o tempo que a igreja mais cresceu, a Onda cresceu. A gente batizava 300 pessoas por mês. Era um negócio que as pessoas caíam, assim, de maduro e precisamos de Jesus. E nós aqui dentro,
vamos continuar. Eu lembro que nessa época eu falei assim, falei para meus pais, né? Pega as crianças, vocês sumam daqui. Porque não sabemos o que vai acontecer, né? Eu lembro que uma vez eu estava na farmácia, o cara parou assim, quando eu fui entrar, ele parou assim, segurando minha porta e falou, eu sei onde vocês moram, seu endereço é tal, seu apartamento é tal, tarará, eu sei o horário que você entra, o horário que você sai. Então eu lembro que foi bem difícil nesse sentido, né? Porque aí eu não sabia o que ia acontecer, as crianças foram e a gente falou, vamos viver a igreja. E os líderes se fortaleceram, a igreja cresceu. Então, assim, foi um movimento muito interessante. E né? tudo nesse contexto de avivamento. E avivamento é aquela coisa que você não tem um controle. E que impacta realmente toda a cidade, todas as esferas. Modificou o cenário completamente. Do meio jovem da cidade, não havia uma pessoa que não tinha já ido em um culto, falando bem ou mal, enfim. Mas tinha tido algum tipo de contato. De fato, chacoalhou a cidade nessa faixa etária. E a gente fazia muito barulho, né? Por exemplo, a gente fazia campanha da cruz. Era uma campanha que a gente fazia onde durante 21 dias as pessoas carregavam uma cruz de 1 metro por 80 centímetros de madeira por onde iam. Então, imagina, 2.000 jovens carregando cruz na cidade de Joinville. Supermercado, trabalho, na rua, no centro. Então... Aí saía em todos os jornais da cidade, do estado, todo mundo falando sobre isso, e aceita, o que é isso. O que é isso? E era muito para chamar a atenção, não tinha muito a ver com a cruz, propriamente dita, né? Porque a cruz em si, de madeira, não muda a vida de ninguém. É Jesus que muda, Exatamente. Isso permitia com que essas pessoas conversassem. Sim. Chamou muita atenção. Exatamente. Isso foi uma ação de impacto, né? Para o crente entender a responsabilidade dele de ser um cristão por onde for, né? Carregar a cruz por onde for. E foi transformador para quem participou dessas campanhas. A gente fez algumas delas, né? Eu lembro até, teve uma vez que quando o Lipão foi responder o processo, tinha sido processado por dos vários processos. Dos vários. E teve um que calhou bem na época da campanha da cruz. Eu falei, você vai deixar em casa, né? Porque assim, como é que você vai chegar lá? Que moral que você vai chegar com um pedaço de madeira. Os caras é louco, né? No fórum, né? Vão dar como causa perdida, né, pra ti. Ele falou, não, eu vou levar. Eu falei, pronto. Ele falou, não, vamos levar, vai ser assim e tal. E foi muito interessante, né? A reviravolta que foi o processo e tal, não deu em nada. Foi muito legal, assim, o testemunho de tudo que aconteceu até nesse tempo. Foi maravilhoso. Gente, Não, pode falar. Não, é que tudo isso nessa perspectiva de avivamento, de movimento do que Deus estava fazendo. E aí é óbvio, né? Passou o tempo, a gente percebeu que era insustentável a maneira como nós vivíamos, a gente precisava se organizar e nos assumimos, de fato, como igreja e, dessa maneira, então, puxar as rédeas e ter mais discipulado, pastoreio e assim por diante. E isso foi há uns 9 anos atrás, que daí, então, nos afirmamos como igreja e começamos a nos organizar e, dessa forma, trabalhar com famílias, com crianças, jovens, adolescentes, Acho com que maturidade idosos. como igreja, né? E então a onda que nasceu lá há 15 anos atrás como um movimento evangelístico, enfim, ela foi ganhando outros contornos ao longo do tempo e a partir então de 8, 9 anos atrás nos assumimos como igreja e aí, graças a Deus, muita coisa se organizou, né? Entrou nos eixos. Eu, ouvindo a história de vocês, eu consigo concluir que vocês são um casal improvável. Vocês são duas pessoas que eram completamente improváveis, que talvez as pessoas olhariam como olharam, né? E dariam nada, né? No começo da sua história, quando você viveu tudo que você viveu, né, Lari? Mas que Deus usa os improváveis. E o que Ele é capaz de fazer. Eu quero até que vocês deixem uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes sentem que para elas isso não pode acontecer e pode. Olha como Deus fez na história de vocês. Paulo fala muito claramente isso, né? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Paulo fala isso para a igreja de Corinto, no contexto onde a igreja de Corinto se vangloriava da sabedoria humana, da cidade de Corinto, que tinha influência grega. E o que Paulo diz para os coríntios a sabedoria de Deus é mais elevada do que a sabedoria humana. A sabedoria humana não pode atingir a sabedoria de Deus. Então,
quem conheceu a Deus, quem conheceu os planos de Deus. E quando nós nos rendemos a Cristo e depositamos a nossa vida como oferta a Ele de fato e verdade, e essa oferta é demonstrada através da obediência, da perseverança, Deus usa essa matéria-prima, esse barro, e transforma em algo glorioso para a glória dele. Então, a nossa história, ela é só uma história de fé, de crer na palavra e obedecer à palavra de Deus. E a improbabilidade que nós vivíamos de ter dado certo, de Deus nos usar, é uma comprovação de que Deus faz. E Deus, ele é especialista, né, em tirar suco da uva espremida, tirar unção, óleo da azeitona espremida. E por vezes a gente precisa ser espremido para sair alguma coisa boa, né? É verdade. É isso. Comparando assim as dores de parto, né? A gente, durante o processo ali de parto, né? Para ter um bebê, eu tive um parto normal. Tudo que a gente quer é sair da dor, né? Acho que esse é o mais natural do ser humano. A gente está com dor de cabeça, toma um remédio, está com sei o quê, a gente não quer o espaço da dor, a gente não quer viver. Então, eu lembro que na maternidade, teve uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais, né? Pra nascer, contração no hospital, peguei o soro assim na mão, falei, vamos embora. Peguei minhas coisas, falei, vamos embora. E ele ficou tipo assim, Vamos pra onde? vamos pra onde? Vai mudar o quê? Né? Você tem que ficar e você tem que nascer, é assim que vai passar a dor, né? E eu lembro que, assim, é confusão, eu só quero que essa dor acabe. E olhando para o processo da nossa história, que Deus fez na nossa vida como casal, como família, como igreja, sempre foi muito parecido isso. A vontade de fugir da dor, a vontade de fugir do processo. E os processos de Deus na nossa vida, eles são muito calculados por Deus. Não é Deus perdeu o controle, que eu acho que é o que a maioria pensa, é o que eu pensava. Deus só pode ter perdido o controle, dormiu, sei lá, esqueceu de mim, virou as coisas. Eu não sei o que está acontecendo. Mas isso aqui não pode ser algo que Deus está aqui agindo, fazendo. Não é possível. Não, a gente não consegue. Não é compatível. A gente olha para Deus e fala, Deus é misericordioso, bondoso, maravilhoso. Aí a gente olha para o processo e fala assim, não, peraí. Eu devo estar pecando, eu devo estar fazendo alguma coisa, eu devo... E pode ser, né? Às vezes a gente vive mesmo consequências de escolhas. Mas, olhando para a nossa história, eu percebo que só podia nascer um propósito como um bebê se nós permanecêssemos na dor. Se a gente não tentasse fugir, pegar atalho. Então, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que me procuram e falam assim, eu vou me divorciar, eu vou embora. Eu falo, bom, você escolhe o que você quiser. Só que talvez isso seja um atalho na sua vida e um dia a gente vai chegar diante de Deus, prestar contas diante de Deus e será que era isso? Será que não existia um futuro glorioso, né, de coisas que poderiam acontecer? Será que era a única porta? Será que era a única porta? Será que em quem a gente está depositando a nossa confiança, a nossa espera? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo, eu acho que olhando para a nossa história é essa. Permaneça no processo, mesmo sem ver o fim. Eu achei que seria pro resto da minha vida. Chegou um momento da minha história que eu falei sobre a bipolaridade e as crises, que eu falei, se eu tiver que viver com isso aí pro resto da minha vida, eu não aguento mais lutar contra. Não aguento mais. Agora deu certo, agora... Não, esquece, eu não vou mais lutar contra. Se é isso que o Senhor tem para mim, pois é assim que eu vou servir a Ele. Em crises, chateada, triste... Aí tô bem, aí tô mal, aí tô bem. Se é para ser assim, então vai ser assim para sempre. E parece que foi muito assim, ok, agora você entendeu, né? Na minha história. Então, o permanecer na dor, muitas vezes está relacionado com o nascer de um projeto, mas que não tem tempo, não é uma oração milagrosa que você faz, algo que você vai... Mas tem a ver com o processo de Deus. E o nosso papel é a obediência e permanecer. Eu acho que esse foi o caminho que a gente seguiu. Definitivamente precisamos crer na bondade de Deus. Deus é bom em todo tempo, em toda circunstância, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é Pai, e o Pai que ama o Filho disciplina o Filho, e disciplina para que o Filho seja melhor, para que o Filho dê mais frutos ainda.
E por vezes a gente até confunde a dor da poda, a dor do corte, porque são duas dores parecidas, mas nem sempre a dor que a gente está passando é porque a gente fez alguma coisa errada. Às vezes é porque Deus está fazendo algo certo. É verdade. Ele está gerando em nós virtudes que é só a dor da poda que vai poder gerar, para que a gente possa ainda dar mais fruto. Então, a nossa história, e aqui, enfim, eu não falo nesse tom do tipo, você vai viver a mesma coisa. Não é sobre isso, não é sobre ter uma vida boa aqui, não é sobre ter uma vida confortável, ter uma família feliz. É sobre a disposição de obedecer a Deus independente das circunstâncias, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Talvez não nessa vida, mas certamente na eternidade existe uma glória reservada para aqueles que perseveraram até o fim. É aquele que perseverou em obediência até o fim que herdará a coroa da vida, que terá seu nome escrito no livro da vida, e não aquele que desistiu da obediência porque não via a esperança de um futuro melhor, esperança de uma glória maior. Porque, de fato, como Paulo vai dizer, se temos esperança em Cristo somente para essa vida, somos de todos os mais miseráveis homens. A fé se trata da esperança da vida eterna e não das coisas daqui. Aqui vai passar. Então dá para enfrentar um pouco de dor, dá para ser rejeitado um pouco, dá para lidar com traição, com abandono, dá para lidar com essas coisas ainda que sejam dolorosas, quando nós temos uma perspectiva de esperança eterna. Uau! Tem uma frase que parece heresia, mas não é. Que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Que fala assim, a promessa de Deus é diferente do propósito de Deus para você. Uhum. A promessa de Deus é a promessa que Ele deu. Mas o propósito de Deus é até que você alcance isso que Ele tem como promessa para a tua vida, Ele te lapidar, Ele te transformar, e isso vão acontecer as dores, vai acontecer o crescimento, né? Vai acontecer a lapidação, vai acontecer o que aconteceu, que você leu a Bíblia 8 vezes dentro de um ano. Então, assim, esse crescimento para que você esteja pronto para as promessas que Deus tem para você, porque senão se Deus pegar a gente do jeito que a gente está, sem passar por um processo, entregar a promessa, meu Deus. Misericórdia. E eu ia fazer uma bagunça se eu tivesse a responsabilidade que eu tenho hoje, se não tivesse passado pelo que eu passei. Certamente, os desafios ministeriais que nós temos, que são inúmeros, né? Escrevi vários livros, são várias igrejas, pastores sendo formados. Tem uma escola de teologia hoje com mais de 300 alunos formando em teologia. As responsabilidades que nós temos são inúmeras, e se não tivéssemos sido forjados nesse processo, sem sombra de dúvida, a gente estaria fazendo muita burrada. Pastor, e como é para você hoje pregar assim, esses princípios bíblicos para essa juventude atual? Olha, eu acho que o grande equívoco de quem hoje quer pregar para essa geração é pensar que ela está atrás de entretenimento. Uma coisa que eu tenho percebido em larga escala é que existe uma fome por palavra de Deus. E não por historinha, pela palavra de Deus, pelas verdades bíblicas. Essa geração está sedenta de posicionamentos reais, menos diplomacia e mais radicalidade a respeito daquilo que se crê. E, inclusive, existe um respeito quando você é fiel às suas convicções, ainda que as suas convicções possam ser contraditórios à ordem vigente da cultura do nosso tempo. Então, eu me sinto extremamente encorajado pelo Senhor, pelos frutos que nós temos tido, de manter-me fiel pregando a palavra de Deus. Então, no púlpito, aonde Deus tem me colocado para influenciar, para instruir, para profetizar por meio da palavra dele, aquilo que eu tenho me esmerado e me dedicado é de ser muito bíblico naquilo que eu falo. Porque, de fato, a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta. Não as minhas ideias, não as minhas concepções, não o que eu acho, não a minha história,
O nosso testemunho é nosso testemunho. Deus tem um testemunho para cada um, tem uma história para cada um. E a história que ele vai forjar na história de cada um, ela é proveniente da palavra de Deus. Então, eu acredito que a igreja como um todo, mas em especial o Brasil, por conta de que eu creio que o Brasil tem uma responsabilidade nessa geração ímpar, não só por meio de tantas palavras proféticas que foram dadas ao Brasil, mas pela realidade dos fatos. Existe uma facilidade na pregação do evangelho, no crescimento da igreja no Brasil, que é incomparável com o tempo da história, incomparável com o restante do mundo. Eu tenho pregado em todos os continentes do mundo, em todos os países, enfim, muitos países. E a graça que Deus tem derramado sobre o povo brasileiro, ela é singular. Agora, a grande questão é qual é a qualidade do fruto que nós temos gerado. É só inchaço ou é consistente? Porque se for inchaço, vai desinchar rapidamente. E para ser consistente, precisa ser proveniente de um conhecimento e de uma apropriação da palavra de Deus e não das nossas ideias. Então, o meu grande esforço, e a nossa igreja tem muito essa ênfase, é esse encorajamento, esse convite aos líderes, pastores, influenciadores, aos crentes, se apegarem e voltarmos para a palavra de Deus. O jovem hoje, que está longe da igreja, ele não está à procura de entretenimento, porque isso, o mundo está saturado. Ele está à procura da verdade, ele está à procura daquilo que de fato possa lhes dar esperança. E aquilo que nos dá esperança é a palavra de Deus. Uau! E é por isso que a gente ama ter vocês como embaixadores. O Glorify é muito focado nisso, realmente na palavra de Deus. É o que a gente crê que transforma verdadeiramente uma vida. Eu nem sei se... Eu creio que eu nunca contei isso num podcast aqui, e é legal contar com vocês. O Glorify nasceu com esse sentido, né? Um dia, o dono, que é lá de Londres, ele estava péssimo na pandemia, e ele resolveu usar aquele aplicativo, um aplicativo de meditação, assim, de se acalmar, acalmar a mente e tal, que muita gente usa, e tudo bem, não tem pecado nenhum nisso, né? E ele é um aplicativo que falava, assim, que acalma você e libera a sua mente, assim, né? E ele falou assim, ok, mas isso me liberou e minha mente está vazia, mas o que me preenche? Só a palavra de Deus é capaz de me preencher. Só a palavra de Deus é capaz de tirar tudo que tem de errado na minha mente, tudo aquilo que me atormenta, e realmente me encher daquilo que vem de Deus, que transforma, que traz vida, que traz mudança. E ele falou assim, meu Deus, eu tenho que trazer isso para o mundo todo, realmente ter essa experiência. E essa experiência só vem, não é quando um dia, em uma hora que você está desesperado, você ora, mas depois você volta. Não, é o convívio com Deus, é a decisão de ler a Bíblia todo dia, se encher todo dia, né? Buscar a Deus todo dia. Completamente. E esse é o motivo pelo qual nós amamos o Glorify e abraçamos esse projeto de uma forma tão veemente, porque, de fato, há uma carência, uma necessidade de conhecimento da palavra de Deus. Como falei, menos entretenimento, mais palavra de Deus que salva, liberta, transforma. E é maravilhoso poder saber que muita gente tem tido acesso a esse aplicativo, e eu não tenho dúvida que os frutos são incontáveis, inumeráveis, inenarráveis. Não tem como juntar o impacto dentro de uma caixa de e-mail de quanta gente que é impactada por meio da palavra de Deus, que é o grande propósito do Glorify. É isso mesmo, a gente quer levar Jesus, né? A gente quer levar a salvação. E algo que eu achei super interessante ao você dividir sua história, Lari, é que algo que a gente se preocupa muito, a gente ainda não chegou nesse nível, mas algo que a gente se preocupa muito é em falar mesmo sobre ansiedade, falar, né, sobre todos esses aspectos que estão na Bíblia e que muitas vezes o cristão, ele demoniza, né? Em vez de ensinar a procurar ajuda, ele fala assim, olha, isso é demônio, falta de né? Deus. É falta
falta de Deus. E É. às vezes não é falta de Deus. Às vezes a pessoa está desesperada buscando a Deus, falando Deus. Exatamente. E Às vezes é a presença de Deus. às vezes é a presença de Deus falando, vai no médico. Né? A gente tem um amigo muito querido que ajuda a gente no Glorify também, que é o Dr. Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra. E ele fala, né? Quando a pessoa tem dor de dente, ela vai no dentista. Quando a pessoa tem uma dor no pé, ela Procura vai ajuda, lá, né? né? Mas quando ela tem uma dor profunda na alma, e nós somos corpo, alma e espírito, as pessoas falam, é demônio. Peraí, às vezes pode ter ajuda, né? Isso não isenta de buscar a Deus. Mas é buscar a Deus, mas também entender que Deus criou, como você falou, maravilhosamente, né? É a medicina. E usa a medicina, com certeza. Eu acho que é um paradigma, né? E por isso que eu falo, assim, eu sou meio, vou usar essa expressão, meio bocuda. Então, assim, eu sempre tô falando, eu sempre falei, e parece que o que Deus fez na minha história tem a ver até com a minha característica expansiva, que o que eu vivi, eu não consigo guardar para mim, né? Então, eu sempre, desde que o Senhor começou a trabalhar na minha história, eu compartilhei as vulnerabilidades justamente por causa disso. Porque, e óbvio, né, que eu sei que muitos olham para isso, continuam não concordando, né? E, enfim, eu respeito, mas eu creio nesse Deus que permitiu que essas coisas acontecessem e permitiu que eu conhecesse bons profissionais e que fez parte do meu tratamento, mas que não substituiu a cura que ele fez, né? Mas que sim fez parte do processo, justamente para que a gente pudesse estar hoje, por exemplo, falando para as pessoas que estão em casa pensando, eu não posso dividir isso com ninguém, porque vão achar que isso é falta de Deus. E não vão procurar ajuda e vão destruir aquilo que talvez Deus podia fazer na vida delas, né? Por causa de uma falta de conhecimento, uma falta de alguém abrir uma vulnerabilidade, pensar e talvez de olhar. Falar assim, puxa, eu conheço do Instagram, acho super legal. Sério que você... É o que eu mais ouço. Sério? Eu não consigo imaginar. Pois é. Imagine que isso realmente aconteceu. E hoje eu posso testemunhar porque eu passei pelo processo da forma como tinha que ser e usei sim a medicina como tinha que ser. E até esse negócio que a gente está falando é muito interessante na minha história por conta do quê? Cresci num lar cristão, na minha conversão mergulhei na palavra de Deus e meu grande choque, sabe qual foi? Foi olhar para a palavra e perceber que muitos paradigmas e tradições que impediam as pessoas de caminhar com Jesus não estavam na palavra. Eram comportamentos, atitudes, usos, costumes, replicados de pai para filho, mas que ninguém parou para perguntar, isso aqui de fato é uma doutrina bíblica? De fato é um mandamento bíblico? E se parassem para se questionar e se perguntar, veriam que não. E, por exemplo, se tratando das doenças emocionais, quanta gente foi ferida na igreja porque tinha um quadro depressivo e o pastor veio expulsar demônio. E gente que não sabia lidar com isso e lidou com essa pressão de será que eu estou endemoniado ou não estou? E talvez algumas estavam de fato, mas grande parte não estava. Mas pela falta de sensibilidade e de compromisso com a palavra de Deus, de não tratar essas coisas de maneira tão superficiais e místicas, né? Porque, como você bem falou, quando a gente olha para a palavra de Deus, ainda que não haja o diagnóstico da depressão, o diagnóstico da bipolaridade, você consegue traçar desvios emocionais e crises emocionais em vários personagens bíblicos que, de alguma forma, corroboram com aquilo que depois, com a ciência avançando, chegou à constatação que é depressão, que é bipolaridade e outras doenças emocionais e psíquicas, enfim. Então, é muito importante, de fato, nos apegarmos à palavra e percebermos que muito daquilo que, por vezes, nos impede de caminhar com o Senhor não é bíblico, é apenas tradição humana. É isso. Amém. Para você que está em casa, eu quero deixar uma consideração final. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e viva, pratique a palavra de Deus. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai fazer de você um improvável ser uma pessoa usada pelo Senhor.
quer seja para multidões ou quer seja para transformar uma única vida, porque para Deus, toda vez que uma vida se entrega para Jesus, existe festa no céu. Baixe o Glorify, esteja com a gente, ouça mais conteúdos dos nossos embaixadores que a gente ama, que vão estar no nosso aplicativo. Gente, quero agradecer vocês de todo o coração. Muito obrigado por compartilharem a história de vocês com a gente. A alegria é toda nossa. Foi maravilhoso o bate-papo, bom estarmos aqui. Pode contar conosco. Sim, muito obrigada, Lu. Obrigada, Glorify. É um prazer estar aqui. É uma honra para nós e a gente está muito feliz de caminhar com vocês. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Encerra agora o nosso Gloricast, mas não esqueça, deixa aqui nos comentários quem que você quer ver no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. E a gente se encontra no nosso aplicativo. Beijo.